Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Beleza, tamo ao vivo. Fala, galera, ao vivo no Facebook do MacaCast, também no YouTube do MacaCast. Muito bem-vindo você que nos escuta também aí nos diversos tocadores, né? Spotify, Deezer, enfim, muitos tocadores. Hoje estamos com o Arisson aqui para conversar conosco, resenhar. O Arisson teve uma passagem importante pela Ponte Preta. Legal poder conversar com ele também. Antes disso, deixa eu dar uma boa noite aí para o Proco. Tudo bem, Andrezinho? Boa noite, bom dia, boa tarde. Beleza, Joãozinho. Pra gente, boa noite. Acho que pro Arisson lá tá bem de dia ainda, né? Então, boa tarde para ele. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E é isso. Valeu. O Isael, tudo bem, Isael? Tudo bem, Joãozinho? Tudo bem, Arisson? Boa noite. Ou boa tarde, né? Seja bem-vindo e obrigado. Também o Nino. Fala, Nino. Salve, macacada, salve, Arisson, boa tarde, boa noite para todo mundo. O do Nino tá travando, daqui a pouco vai entrar o Haas também. Arisson, obrigado por atender a gente aí nesse podcast. A gente tá testando hoje a live também, é a primeira vez. Hoje dá para falar aí que é um quadro novo nosso de carona com o Arisson. E o time da Ponte que muitas vezes foi de carona com você, hein, Arisson? Tudo bem por aí? Tudo bem. É um prazer estar falando com vocês. Tanto tempo que eu não falo com alguém aí de Campinas. Tenho muitos amigos aí e estou aqui à disposição. Ô, Arisson, primeira pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados. A gente entrevistou uma galera também que jogou com você, né? E o que é a Ponte Preta para você? Quando fala em Ponte Preta, assim, o que vem na sua cabeça, assim, o que te remete a Ponte Preta? Remete muita coisa. De antemão, foi o time que eu mais fui feliz na minha carreira. Isso já diz muita coisa, né? Uhum. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque vem do coração realmente. Eu saí de Belém do Pará com 15 anos para ir para São Paulo. Mesmo passado aí 7 anos no São Paulo, que eu passei na Ponte Preta, realmente foi um negócio assim, fora do comum, digamos assim. Deu tudo certo. Até quando eu errava, dava certo. Então, é até estranho falar disso. Mas deu tudo certo. É um lugar que eu fui muito feliz. Tanto pessoalmente, particularmente a minha família se adaptava muito bem já a Campinas, né? Eu já tinha jogado no Guarani um ano, e um ano muito tenebroso, né? Um ano complicadíssimo. E depois, né, todo mundo fala, né, que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, a bonança eu encontrei na Ponte Preta. E deu tudo certo para mim, cara. Assim, de coração, é o clube que eu mais me identifiquei na minha carreira. E olha que eu joguei em alguns clubes, clubes de primeira divisão, com torcida muito grande. Mas
a Ponte Preta tem um lugar muito especial no meu coração, na minha mente, enfim, para minha família também, né? Uhum. Meu pai já falecido sempre falou, depois que eu saí da Ponte Preta, ele sempre falou, um dia você tem que voltar lá, um dia você tem que voltar lá. E eu não consegui, infelizmente, né? Até acho que em 2008, houve uma sondagem, eu estava saindo do Leiria, mas eu não retornei, porque eu fui vendido para a Arábia Saudita, né? Daí ficou complicado a voltar para o Brasil. Mas é mais ou menos isso, é o meu sentimento, né? Eu fui muito feliz aí, tudo deu certo, meus companheiros. Naquele ano, vocês lembram bem, foi mais de 5, 6 jogadores vendidos. E isso era a prova do que deu tudo certo, né? Uhum. E a torcida me abraçou de um jeito que eu não esperava, né? Apesar porque eu estava vindo do arquirrival e eu sabia que eu tinha que mostrar muita coisa, porque senão o negócio ia ficar feio, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Naquela época também a diretoria me deixou muita vontade, confiou em mim, assim. Eu recebi um telefonema do Marco Antônio Berlim, né? De cara ele já falou, você tem... Eu não vou falar aqui o que ele falou de verdade, mas ele falou, você tem para vir jogar na Ponte? Eu falei, eu tenho. E foi assim que aconteceu. Não demorou 5 minutos a conversa. Eu tava, vocês lembram bem, eu acho que eu tava, quer dizer, alguns lembram, não sei, tá muito novo aí o pessoal. Não, tem uns aí velho aqui também, Alisson. Tem um daqui que viu. E eu tava brigado com o Guarani me chantageando, uns diretores me chantageando, dizendo que estavam me devendo 3 meses, e ficaram até hoje, nunca cobrei do Guarani na justiça. E chantagearam que só eu me pagasse se eu renovasse. E eu não quis. Eu falei, não, assim não, isso aí é um absurdo. E eu não preciso 2 vezes de ir para Ponte Preta. Então, muito foi visão também do Marco Antônio Berlim, né, que é meu amigo até hoje, a gente se fala aí. E é um cara que eu tenho que citá-lo, porque é um cara que nessa época minha na Ponte Preta foi essencial para a Ponte Preta ter aquele sucesso, né? Apostou em vários jogadores que talvez em outros clubes não tenham tido uma felicidade muito grande, né? Mas que na Ponte Preta formou um time muito bom, né? E se continua até o final do ano, eu acho que ia dar muito trabalho. Ô Alisson, você praticamente aí saiu na melhor fase assim do clube, né? Podemos dizer. Muita gente, até teve um ouvinte que mandou uma pergunta pra gente falando disso, né? Pô, o Alisson saiu na melhor fase do clube e tal. Como é que foi aquela saída ali? Até o Alexandre Júnior mandou aqui. Inesquecível, Ponte 2-1 em cima do Goiás, despedida do Alisson, golaço de falta, Alisson e Caê. Foi uma despedida boa, assim, mas ficou aquele gostinho de quero mais? Ficou. Eu queria ter voltado para o Ponte Preta, como eu falei, mas depois mudou a diretoria, às vezes o treinador. Como eu fiquei jogando muito fora do país, eu tinha contrato longo com Leiria de 5 anos e também havia muitas equipes querendo me contratar logo depois que eu não quis mais ficar no Leiria. Eu voltei em 2007 para o Goiás, né? Em 2008 eu tentei voltar para a Ponte Preta, mas aí o Leiria me vendeu para o Al-Ahly da Arábia Saudita, né? Um time muito grande também, e também tinha muito dinheiro, então eles tinham o dono do passe e eu não pude fazer muita coisa. Aí depois dali eu já voltei até para o Guarani, não sei se vocês lembram, mas para ajudar nosso amigo aí, acabou de falecer, o Vadão, que é um cara que eu tinha como pai, e foi muito triste essa perca dele agora, inesperada, uma coisa muito rápida, né? Então
Já tentei voltar para Ponte Preta, mas infelizmente não conseguimos. Logo depois eu fui para a China já fiquei mais 2, 3 anos lá. Então aí já não dava mais para acontecer isso, né? Mas ficou assim. Quem sabe agora eu vou voltar como treinador, né? Boa, hein? Novidade, então, aqui. Quem sabe como treinador. O André Salles, tua pergunta pro Arisson. Fala, Arisson. Primeiro de tudo, cara, eu queria dizer o quanto é um prazer para mim estar falando contigo, porque assim como outras pessoas falaram para mim quando a gente disse que ia fazer entrevista contigo, muita gente falou, pô, é meu ídolo de infância e tal. E você também é um dos meus primeiros ídolos, assim, com a camisa da Ponte de infância, um cara que eu vi jogar muita bola com a camisa da Ponte, já quando eu estava entendendo um pouquinho mais de futebol. E é um prazer enorme estar falando contigo. A minha pergunta, você até dá uma pincelada nisso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais profundamente sobre essa coisa de jogar no rival e depois vir jogar na Ponte. A gente até conversando em outros podcasts, em outras conversas, valorizando o que o Vadão fez, né, de ser um grande treinador que tem passagem e tem bons momentos e boas memórias dos dois lados da cidade. E eu queria que você dissesse um pouquinho se foi muito difícil no começo, você ser bem aceito pela torcida, tendo vindo do Guarani, e se o Vadão também tem alguma participação nisso daí, de ter colocado na sua cabeça alguma coisa, tipo, faz isso, faz aquilo, alguma dica para você se dar bem dos dois lados da cidade. Na verdade, eu passei um ano muito complicado no Guarani, né? Todos sabem, o Guarani naquele ano trocou, acho que quase 10 vezes de treinador e eu permaneci do início ao fim, né? Foi um dos poucos que permaneceu. Depois só ficou menino, eu e o Jean, eu acho que foram os únicos que não foram trocados, que o treinador não mandou embora. Eu acho também um pouco da minha personalidade. Ajudou muito, né? Sempre fui um cara que não tem medo de desafios, nunca tive, né? E mostrei isso na Ponte Preta e no próprio Guarani, né? Mas acho que é muito difícil para o jogador que, por exemplo, como eu falei, eu acho que a personalidade do jogador é essencial. É lógico que tem vários jogadores que jogaram na Ponte no Guarani ou no Guarani na Ponte, que se deram muito bem também. Mas depende muito da personalidade do jogador, porque não é fácil. A cobrança ela vem muito grande, né? Como eu falei, eu vim do ano muito ruim na Ponte, no Guarani, e chegar na Ponte Preta, eu cheguei com um pouco de desconfiança, mas acho que por ter, digamos assim, ido bem no Guarani, né, o jogador tem que saber o que ele faz dentro de campo. E eu sabia o que eu fazia. E sabia que eu estava dando o meu máximo, mas que por várias outras circunstâncias aquele time não evoluiu. Por mudança de treinador, por várias coisas. Independente de qualquer coisa, eu mantive um nível muito bom, porque senão também o pessoal da Ponte Preta não ia atrás de mim, né? E eu sabia disso. Então, acho que isso meio que ajudou, né? Eu sabia que eu estava num nível bom. O pessoal, como eu falei, o Eberlin apostou em mim assim. Ele falou, olha, eu quero que você venha para cá, você vai ser meu 10, você tem potencial. E eu tinha acabado de fazer 25 anos, né? E com um pouco de experiência já, eu tinha jogado fora do país já 3 anos no Japão. Mas acho que para quem não tem uma certa cancha, uma certa bagagem, é meio complicado trocar um pelo outro, né? Mas graças a Deus a gente foi feliz e eu não me arrependo de nada. Ô Isael, tua pergunta pro Arisson aqui no MacaCast, pela primeira vez ao vivo, hein, Isael? Que isso, hein, Joãozinho? Que honra. Arisson, obrigado, cara, por ter aceito o convite. É um prazer falar com você. Para quem estava
e te viu muitas vezes na arquibancada do Majestoso, inclusive na sua despedida, que você entra com com a sua filha no colo. Eu vou pegar um gancho um pouco do que o Andretti falou. Você realmente saiu da Ponte apenas com o Campeonato Paulista e poucos jogos do Brasileirão como um ídolo, cara. É impressionante como Campinas e a torcida da Ponte te adora. Eu queria te perguntar duas coisas rapidamente. A primeira, como era estar naquele elenco, além do Vadão que você já comentou, mas estar do lado do Galeano, Rissuti, Sacramento, Caê, que depois saiu com você, pouco depois da sua saída também saiu. Como que era aquele elenco? Mais alguns jogadores da base, Aranha, Rafael Santos. Como que era estar naquele elenco? Roger. E você jogou... Roger, exato, Roger. Você jogou 2 derbys, um pela Ponte e um pelo rival. Dá pra falar a diferença de jogar com as camisas? Né? Aquele ano, nossa equipe era muito boa, realmente, né? E como eu falei, a diretoria apostou em jogadores que, tipo assim, ela realmente apostou nos jogadores, porque se for pensar bem, eu tinha caído com o Guarani. Muito difícil um time ir buscar um jogador que caiu com algum clube, né? E isso realmente o cara tem que ter visão, ele tem que saber de futebol. Juntou ali, acho que muita gente querendo vencer, tá entendendo? O Galeano querendo mostrar que ainda estava vivo, e é um cara que ajudou demais o plantel com a sua experiência, foi jogar de zagueiro, de líbero, né? Porque o Vadão jogava com 3-5-2. O Danilo, meu companheiro ali de meia, né? A gente se deu super bem. Quando um estava na esquerda, o outro estava na direita. Quando eu estava na esquerda, ele estava lá na direita, lá fazendo as jogadas. Eu acho que quem aproveitou muito, nós dois principalmente, foi o Caê e o Roger, né? Que a gente fez um artilheiro do Paulista e logo depois o Caê era artilheiro do Brasileiro. Quer dizer, e a gente não ganhou o bicho dele. Tô brincando. Mas eu acho que tudo encaixou. A gente não pode esquecer aqui do Ângelo, que nesse ano foi muito bem. Era um caçador ali, ajudando ali atrás ali o Rafael Santos, o Bruno Recife, né, o Lauro no gol, o Rissuti, ainda tinha o Luciano Baiano ainda na lateral direita, sabe, tanto o Carlinhos, volante também, né, que depois deu um problema no coração do Carlinhos, mas também voltou pro futebol e eu encontrei ele já quase parando a carreira no Marcílio Dias. Então tinha muita gente boa, sabe? Muita gente boa mesmo, que se encontrou ali numa época que tudo deu certo. Eu tô falando, a gente começou, se eu não me engano, o campeonato com Nenê Santana, se eu não me engano, treinador. E logo depois veio o Vadão, né, que também já juntou tudo e as coisas andaram. Quer dizer, foi uma coisa que acontece, difícil de acontecer, né? Mas eu acho que a diretoria tem muito pezinho nisso aí. Eles conseguiram montar uma equipe muito boa e a gente conseguiu realmente fazer não foi um grande paulista, mas só que a gente fez excelentes exibições, sabe? A gente começou mal, se eu não me engano. Os primeiros 3 jogos a gente não tinha vitória, mas eu tinha 3 gols, isso eu lembro. Uhum. E logo depois a gente veio a primeira vitória, a gente começou a ganhar os jogos. E no final do Paulista foi que a gente começou a criar um corpo muito bom. Tá entendendo? A gente ganhou o São Paulo lá no Morumbi, né, com 2 gols do Roger. E logo depois já veio o Brasileiro, então a gente já... No final ali do Paulista, a gente usou o Paulista para entrar muito bem no Brasileiro. Foi isso que aconteceu, né? Quando eu saí, se eu não me engano, a gente estava ou em primeiro ou era em segundo no Brasileiro. Se eu não me engano, né? Acho que era 11 jogos ou 12 jogos e a gente estava ou em primeiro ou em segundo.
quer dizer, foi logo depois que o Vadeu chegou, ele conseguiu ali achar porque como eu tô falando, a gente começou mal o Paulista, então a gente não tava encaixando o esquema até, e logo depois que o Vadeu chegou, aí sim o time encaixou, ele puxou o Galeano para trás, o Galeano tava de volante, ele puxou ele para trás e o negócio andou e a gente começou a fazer excelentes jogos, vendemos todo mundo porque naquela época a Ponte infelizmente necessitava do dinheiro também, né, para pagar jogador, para não ficar devendo ninguém, funcionário do clube, né, infelizmente naquela época, não sei como é que está hoje, né, não tenho acompanhado de perto, ainda mais com o que aconteceu aí com a pandemia, mas acho que naquela época era necessário a venda, tá entendendo? Não precisava, eu acho, que vender todo mundo, mas alguns sim. Sim. O Rafael Haas, bem-vindo ao MacaCast. Sua pergunta para o Alisson. Boa noite, Alisson. Prazer estar falando com você. Do que eu acompanhava, né? Você, tô com 38 anos, pô, você era mais cabeludo. Tava diferente. Não lembra disso, não. Não precisa lembrar, né? Mas é legal, cara, tenho boas lembranças. Tá certo. Tenho boas lembranças de você com a camisa da Ponte, né, a pastinha na cabeça, e eu acho que isso ajudou muito na identificação e tudo mais. Eu não vou fugir muito do tema ainda entre Ponte e o outro time, acho que faz parte para a gente dar uma aquecida agora, mas conta pra gente o que passa na cabeça de um jogador quando ele tem que subir a avenida, né, que a gente chama, sai do time lá de baixo e vai jogar na Ponte. Você conheceu muito bem a rivalidade das duas torcidas, sabe que Campinas para em tempo de derby, que é um dos maiores clássicos do Brasil. Quando o Marquinhos Eberlin faz uma proposta para você sair de lá e vir jogar na Ponte, passa algum filme na cabeça, um receio, torcida, briga, tenho medo de ameaça, família. Isso passa na cabeça de um profissional ou isso é mais uma questão de torcedor? A gente imagina que acontece isso, mas na verdade não chega a acontecer. O que passa de verdade em relação à adrenalina, a pensamento, emoção? Cara, tô saindo de um lado que eu já conheço, jogou um ano lá, e agora eu tô indo para um outro lado que é o rival, mas não conheço nada. Como que é essa sensação? Olha, conhecer a gente até conhecia. Eu conheci um pouquinho da Ponte Preta, porque tinha uns amigos jogando na Ponte Preta na época. Mas realmente é difícil. Só que, pelo que eu vivi no Guarani, e do jeito que eu saí, como eu falei, eu fui chantageado, tá, por um dos diretores e depois pelo presidente, na época, que eu só ia receber se eu renovasse com o clube. Alguns jogadores até renovaram, mas eu falei, eu não vou fazer isso. Como eu falei, o cara tem que ter personalidade com algumas coisas, e eu sempre tive. E querendo ou não, ele mexeu com a minha honra. Como que o cara vai falar isso com um trabalhador, um cara que correu o ano todo? Não importa se o time realmente não foi bem, mas eu tenho noção e consciência que eu fiz o meu melhor, mas que não dependia só de mim. Então isso me deixou com uma mágoa muito grande, mas não do Guarani, das pessoas que comandavam o Guarani naquela época. E eu vou te falar que quando veio o convite do Marco Antônio Eberlin, eu não pensei duas vezes. Por vários motivos. Um, para mostrar para esses caras que eles chantagearam o cara errado, né? Que não deveriam ter feito isso. Aconteceu um episódio muito triste no Guarani. Depois de um jogo, os caras de uma torcida aí que eu não vou citar o nome, porque não merece, e
quiseram agredir eu e o Sambiroche. Justamente os caras que mais correram nesse time. E eu tava com meu filho no colo. E a gente lembra muito bem, eu tava com a minha esposa, com meus 2 filhos, que eram pequenos ainda. E o cara apontou o dedo na minha cara e eu soltei os meninos. E eu falei pra ele que um dia ele ia me ver em outro lugar. E ele ia se arrepender daquilo que ele fez, sabe? E muito disso também na hora vem e a gente não pensa 2 vezes, mas eu sabia que indo para um outro lugar, mesmo sabia que era o rival, mas eu sabia, não sei o porquê, não vou te... Eu sabia que ali eu ia dar certo, sabe? Tem coisas que era intuição, a gente... sabe, pô, olha e fala, é ali que eu vou vingar, é ali que o negócio vai mudar pra mim, né? E eu sabia que eu tinha feito um bom campeonato, eu sabia disso, né? Eu sabia que era só dar sequência que as coisas boas iam vir, né? O pessoal, por exemplo, você pensa na torcida, o que ela vai achar. Eu sabia que muito Ponte Pretano não queria que eu fosse para a Ponte. E eu tinha que mostrar para eles, ganhar um voto de confiança, que eu ia dar o meu melhor na Ponte Preta. E foi isso que eu fiz. Tá me entendendo? É difícil, mas por essas coisas, esses diretores, esse tipo de torcedor que vem achando que isso vai resolver alguma coisa, não resolve, cara, só piora. Essa que é a verdade. A gente tenta explicar isso porque cobrança, essas coisas, isso aí é normal do futebol. Agora, se apontar dedo, você mostrar a arma, você vir com um bando de cara e querer na frente da sua mulher, querer humilhar os outros, não faça isso não, mano. Porque a gente, querendo ou não, jogador de futebol é homem, é pai de família, é cara trabalhador. Alguns não, mas esses caras, você chega na diretoria e fala, a gente não quer mais. É simples, cara. Não precisa nem bater no cara, não, porque eu sou totalmente contra a violência. Mas, sabe, eu realmente sou totalmente contra a violência. Acho que o torcedor tem que agir desse jeito, porque é mais fácil. Você pede pro cara sair. Fala assim, ó, a gente quer que ele saia. Pronto, acabou. Tá me entendendo? É muito mais fácil do que ameaçar, do que fazer outra coisa. E eu fui ameaçado no Guarani. E, para ter uma ideia, eu fiquei até o final. Né? Isso foi quase no meio do campeonato. E eu fui um dos caras que mais ficou na equipe, que mais jogou. Né? E tanto é que depois eu voltei. Né? Pro próprio Guarani, mas muito por causa do Vadão. Né? Não tive nem conversa com diretoria, nada. Minha conversa foi direto com ele. E fui bem recebido. Né? Não posso me queixar de nada. Mas a minha vontade mesmo era voltar para a Ponte. A gente sabe. Ô Arisson, muito se fala, né, dessa fase sua que você viveu na Ponte Preta e tudo mais. Foi algo curto, né, talvez, mas foi algo marcante assim. E você falou aí de ser técnico e tudo mais. Talvez você tenha uma pretensão aí de voltar para Campinas, voltar para o Brasil, quem sabe tentar alguma coisa aí na Ponte Preta, mais na comissão técnica ou como diretoria e tudo mais. Aliás, a gente entrevistou o Eberlin, foi o último entrevistado, inclusive, ele falou de você, falou dos jogadores dessa época aí e tudo mais, e principalmente de você. E, enfim, é um cara que também marcou bastante, né, a passagem dele na Ponte. Mas você pretende, talvez, voltar, assim, fazer alguma coisa na Ponte, ou aqui no Brasil em algum clube, já tem alguma perspectiva, assim, alguma sondagem, alguma coisa do tipo, ou não? Ainda é só um desejo seu? Na verdade, logo depois que parei, eu vim para os Estados Unidos, né, hoje eu moro em Atlanta.
cheguei a jogar em dois times aqui, né? No Strikers e no Atlanta Silverback, que é aqui de Atlanta. E treinando o curso da licença A, né, que é a top, né, eu já tenho a B, né, já posso ser treinador, no caso, hoje. Trabalho também com futebol, eu sou treinador, o head coach, né, que chama, e coordeno uma escola do São Paulo, né, oficial de São Paulo, a primeira escola de São Paulo oficial em Atlanta, né. Então eu sou o coordenador da escola, que está indo muito bem, graças a Deus. A pandemia aí atrapalhou um pouco esse projeto, né, que foi no início do ano, mas a gente já conta aí com 44 alunos, né, e só crescendo. E logo vocês vão me ver por aí. Isso não é talvez, não. Isso é um compromisso. Logo daqui, se Deus quiser, uns 2 ou 3 anos, um dos sonhos, vários sonhos que eu tenho aí, que a gente tem que sonhar. Cara, sem sonho não adianta, não chega a lugar nenhum. E um dos sonhos é, com certeza, dirigir a Ponte Preta. Oh. Eu vou começar por outros lados, vou começar por aqui. Eu tenho ainda, né? Tenho muitos contatos no Japão. Eu joguei 3 anos no Japão, joguei 3 anos na China, eu joguei 3 anos em Portugal. Eu tive muito fora do país. Então eu tenho essa conexão ainda muito grande, né? Com várias pessoas, com equipes. Então a gente deve começar por lá. Até por isso eu estou tirando a licença aqui, porque a daqui vale para todo mundo, né? Então, infelizmente, a da CBF ainda é, digamos assim, meio exclusiva. Ela é diferente. A daqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos, como a liga aqui, o que a FIFA faz? As regras, elas põem nos campeonatos daqui para serem testadas. Então ela tem essa ligação com a FIFA, ligação com a UEFA, que facilita esse intercâmbio de treinadores, jogadores, né? Então, não que a do Brasil não vale mais do que daqui, não é isso. Mas a da CBF ainda não é... Você tirando a da CBF, você não pode tirar da CBF e dirigir um clube na Europa, por exemplo. Uhum. Na Ásia, com essa licença. Tem que só tem que fazer um outro tipo de licença para estar treinando algum time fora do país. E a daqui já não precisa disso, né? Tem tipo digamos que ela é um pouquinho melhor, mas infelizmente foi adiada agora por causa da pandemia, só vai ser o ano que vem. Mas logo eu vou estar num clube, dirigindo algum clube, se Deus quiser, nesses lugares, Japão, China, Portugal. Logo depois, provavelmente eu devo estar aí, e pode ter certeza que uma das minhas opções, das primeiras opções, vai ser a Ponte Preta. Boa. Aliás, antes de passar pro Andrezinho, você deve estar vendo aqui um QR Code. Todos sabem aí que a gente não tem qualquer tipo de ligação com a Ponte Preta. Nós somos torcedores e ponto final, jornalistas também, no caso eu, Andrezinho, profissionais de comunicação igual o Raza aí também. E você pode ajudar a gente no Apoie-se, ajudar a gente a manter esse trabalho aqui do MacaCast, para que a gente possa aí continuar entrevistando e resgatando essa história da Ponte Preta. André Salles, tua pergunta. Alisson, agora que você estava falando um pouquinho desse seu planejamento, seu plano futuro de ser um treinador de futebol, eu queria que você citasse aí o que significa para você 2 pessoas em especial que eu tenho aqui para te trazer. O primeiro é o Vadão, e o segundo é o Mr. Jorge Jesus, que veio aqui para o Brasil, está fazendo um baita trabalho no Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, o que eles significam, primeiro para você como jogador de futebol, né, e agora para você projetando ser um técnico futuramente.
treinador. O Vadão me conheceu, eu tinha 21 anos, saindo da Taça São Paulo, me puxou da Taça São Paulo e me jogou. Foi o primeiro treinador que disse assim, como titular do São Paulo: toma, camisa 10 é tua, vai lá e joga. Ele é um cara que fora é até difícil. Infelizmente ele veio a falecer, mas é um cara que eu nunca vi ninguém formar time, formar uma equipe. E ele é muito fácil de fazer dar certo, tá me entendendo? Ele encaixa as coisas, ele vai ali bem devagarzinho, no jeito dele, ele vai ajeitando. Muita gente acha que o Vadão não dava dura, dava sim, viu? O Vadão dava dura demais. Só que a dura dele é diferente, sabe? É uma dura totalmente construtiva, não para destruir os jogadores, sim para motivar. E é um cara que dava muitos conselhos. Por exemplo, a gente ia concentrar na sexta-feira ali para jogar no sábado. Na sexta-noite ficava contando piada e falando de jogadores, como se fosse um amigo normal, um cara, né? Porque tem treinador que tem essa distância do jogador, ele não tinha isso, sabe? E ele fazia realmente o jogador correr por ele. Então é um cara que totalmente especial para mim. Eu tive 3 vezes com ele em 3 clubes diferentes, então todo mundo que viu o Vadão falou: ó, seu pai, quer dizer, não tenho muito o que falar, é ruim falar que ele se foi, é muito difícil. Fiquei 1 dia, 2 dias muito chateado, ruim. Quando a minha esposa soube, ela já veio para me falar e eu já sabia, né? Porque todo mundo já entrou em contato comigo, porque sabe da minha ligação com ele. Então foi bem difícil, né? Mas foi maravilhoso ver ele na seleção feminina, se dando muito bem. Infelizmente a vida leva os bons, né? Deus quer os bons do lado dele. E Jorge Jesus foi sinceramente, agora falando, foi o melhor treinador que eu tive taticamente na minha carreira. Taticamente, eu nunca vi ninguém parecido com esse cara. Um cara que adora brasileiro. Ele fala o que vai acontecer e acontece o que ele fala. Ele é complicado. Ele até brinca com a gente, fala: eu sou bruxo. Escuta o que eu tô falando. Vai ali, faz aquilo. Se não der certo, tu vem me cobrar. Mas sempre dava certo. Sempre dava o que ele queria. Sempre dava o que ele falava. Eu falei: não é possível que esse cara não erra. Não é possível, né? Tudo bem, alguma coisa ele vai errar. Mas 90% do que ele te fala vai dar certo e dava certo, sabe? E era incrível. Por exemplo, ele me mudou de posição totalmente. Eu era um meia que jogava de costa pro gol. Eu fazia jogadas e eu finalizava muito. Chegava muito na área para finalizar. Eu sempre tive um bom passe. Ele pegou. Quando ele chegou, ele me viu treinar a primeira vez e falou: não, você não vai jogar aí. Fiquei espantado, né? Ele me deu uma dura do caramba, porque no primeiro treino eu fui querer prender um pouquinho a bola e parou o treino. Ele falou: para. Tu não é o Pelé, tu não é o Zico. Então solta a bola. Deu uma dura desse nível mesmo. Parou o treino e até hoje os caras lembram aí do Leiria, que jogava na época. Que também era um time muito bom. E ele é bem diferente, sabe? E é um cara que adora brasileiro, sempre teve muito brasileiro nos times dele. Vou te dizer que ele brigou por mim, ele sentiu um certo ciúme dos jogadores portugueses comigo, né? Não sei se vocês lembram, eu fui vendido para o Leiria, eu tinha o maior salário do Leiria. E o brasileiro chegar lá
um monte de português lá, sendo o maior salário, isso ficou, no começo, foi meio difícil para mim, sabe? Eu notei que os caras, às vezes, não tocavam bola, não vinha para conversar, não, sabe? Não tinha... E era outro treinador. E esse treinador caiu, porque o time começou a ir muito mal, né? E o Jesus chegou e mudou tudo. Mudou tudo. Né? E ele sentiu isso, que os caras estavam fazendo esse tipo de boicote. E ele chamou todo mundo na sala e falou: se vocês fizerem mais uma vez o que vocês estão fazendo com ele, vou mandar todo mundo embora. Vou mandar todo mundo embora. E o pessoal viu que ia mandar mesmo. Né? E ele realmente resolveu assim, do jeito dele, né? Que muita gente acha que ele é muito grosso, que não sei o quê, que ele não é grosso. O português é assim, cara. O português fala na cara. Ele é diferente. O português é diferente, né? Não é só ele. O português, ele não tem muita papa na língua. Ele fala o que vem sabe? Ele é meio grosso até. Então ele é assim. Então a gente tinha que aprender logo ali, se adaptar a ele. E foi um cara que me ajudou muito. Em Portugal me ajudou muito. Eu tive uma lesão no Leiria e ele me levou no Benfica para tratar. Ele me levou. Não foi o Leiria, porque o Leiria não tinha nem departamento médico, pra vocês terem uma ideia. Ele me levou no Benfica para me tratar, para me ficar bom, né? Porque ele precisava de eu jogar. E uma contusão que era de 2 meses, eu fiquei em 1 mês e fiquei bom. Né? Mas taticamente, para mim, foi o melhor treinador que eu tive. E ele veio pro Flamengo aí, eu até consegui falar com ele através da internet. Meu irmão esteve no Rio lá com ele, a gente conversou um pouco. E ele trouxe o professor Mário, que é o preparador físico, que é excelente preparador físico. Tanto é que você vê o Flamengo voando, não é à toa, cara. Não é só o Jesus também, sabe? A comissão técnica dele é muito boa. Esse preparador físico, esse cara é animal. Esse cara não... E os treinos dele, você vai olhar, nem parece tudo isso. Mas ele sabe dar os treinamentos na hora certa. Você não vê jogador muito desgastado ou muito... É complicado, sabe? Ele é muito bom. O Israel... Aliás, o Alisson, antes do Israel... Pô, como é que foi esse lance aí do teu irmão? Que esse ano aqui a gente ficou surpreso, né, pô? Do nada teu irmão chegou no Big Brother, ninguém entendeu nada. Eu falei, ô, louco, pô, jogou na Ponte também. Como é que foi esse lance aí? Mas se tu ficou surpreso... Fala um pouco do grandão sem medo aí, Alisson. O grandão sem medo, pô. Pois é, grandão do meu tamanho. Até eu me assustei, gente. Foi um negócio aí meio inesperado. Inesperado não, né? Que ele foi atrás. Mas, assim, pra mim, ele só veio falar quando já tava ali pertinho, sabe? Ele não quis falar antes, até pra não... essas coisas tem que ter segredo e tal, é meio complicado, sabe? E ele não falou nada. Quando chegou perto, ele falou, mano, vou estar no Big Brother. Eu falei, sacanagem, cara. Para de falar besteira. Tá maluco? Tô aqui. Tava dormindo até. Ele me ligou, eu tava dormindo. Ele falou, não, pô, é sério, cara. Vou entrar no Big Brother. Eu falei, vai, para de graça. Tá? Aí ele me mandou uma foto dos negócios lá do dia. Eu não acredito. Eu falei, não, mano, você tá de sacanagem. Não é possível que você conseguiu isso. Ele falou, rapaz, me escolheram. Eu vou ter que ir. E ele já tinha ido nas edições, né, que tem que ir lá, acho que umas 3, 4 vezes. E ele foi passando, né, e... Bom, ele entrou. E, cara, meu irmão, ele esteve na Ponte, né, nessa mesma época. Ele voltou da Ucrânia, se eu não me engano, ou foi da Suíça, eu não lembro muito bem. E o Vadão abriu as portas para ele, chegou a treinar, ele não chegou a jogar, mas estava treinando com a gente. E logo depois que eu saí, ele foi para outra equipe. E no ano seguinte ele foi para o Leiria, junto com o Jesus. O Jesus precisava, na época, de um lateral esquerdo, ele era lateral esquerdo.
E ele tinha 2 jogos amistosos pela Ponte Preta. E ele mandou, o empresário que tinha levado a gente mandou pro Jesus. O Jesus ver. O Jesus viu, gostou. O Jesus não e o cara não falou que era meu irmão. Não disse nem o nome. Né? Que ele podia associar o nome e tal, mas ele não disse nem o nome. Ele falou, eu quero, traz ele. Quando ele chegou lá, ele chegou e eu fui apresentar. Fui eu que fui apresentar ele pro mister. Ele falou, mister, esse aqui é o Adson. Você ouviu lá na coisa, ele é meu irmão. Ele falou, ainda bem que eu não sabia que ele era teu irmão. Então talvez eu não tinha mandado ele vir. Mas ele falou, ele foi bem. O Jesus é assim, cara. Ele fala, tem que falar, ele fala na cara. Ele falou, mas tu não veio por causa do teu irmão, não. Tu veio porque eu te vi jogar. Por isso tu veio. É outra coisa que aconteceu, que eu tinha até me esquecido com Jesus. Mas, cara, ele tá, graças a Deus, tá bem agora. Foi uma experiência diferente para ele, apesar de muito mimimi aí, né? Muita frescura realmente aí nesse BBB, mas acho que valeu a experiência, valeu para ele crescer também. É assim que a gente vai aprendendo e vai ficando melhor na vida. É verdade, pô. Eu confesso que eu me assustei na hora que eu vi o como assim, cara? Do nada no BBB, mas enfim. Ô, Isael, tua pergunta pro Alisson. Alisson, vamos falar um pouco sobre 2005, aqui. Qual foi a partida que você mais se recorda? Você fez algumas partidas excelentes naquele ano, né? O primeiro jogo contra o Santos, que a Ponte perde de virada, você faz um gol de pênalti, se eu não me engano. Contra o Vasco, no Brasileiro, você arrebentou com o jogo. Contra o Goiás, você foi super bem na despedida. Aquele jogo em Araras contra o União, que você sofre um pênalti escandaloso que o juiz não dá, você faz um golaço de falta. Cara, você jogou uma partidaça em Araras naquele dia, mas a Ponte perdeu no final com o gol do Borges, que depois viria jogar na Ponte anos depois. Qual foi a partida para você que você se sentiu melhor em campo e que você fez uma partida extraordinária? Difícil, hein? Difícil. Cara, esse jogo do União de Araras contra o União de Araras, realmente eu tava num dia muito inspirado. Mas só que eu trombei com o Borges também num dia também. Eu acho que foi ele que fez os 3 gols, se eu não me engano. Foi uma partida diferente. Tem alguns jogos assim que eu até não fiz gol, mas que eu gosto muito. Por exemplo, no Brasileiro, nós e Cruzeiro, que a gente ganhou também de 2-1. O Cruzeiro tinha Fred, Maldonado, Marabá. Tinha muito cara bom, sabe? E a gente ganhou deles lá 2-1, jogando muito bem, cara. Nosso time tava muito entrosado. Sabe, jogando fino da bola mesmo, era difícil bater a gente, né? E o Cruzeiro com uma excelente equipe, né? Pegamos o Vasco dentro de casa também, com o Romário e tudo. O Vasco não estava tão bem naquela época, mas tinha Romário, né? E a gente tinha que fazer de tudo para ganhar o jogo, e ganhamos de 4-2. Teve bastante jogos assim que eu lembro assim que contra a Portuguesa também, no Paulistão, um jogo difícil, eles saíram na frente, a gente teve que virar o jogo, né? E eu sofro o pênalti, faço o gol de pênalti, né? Então, assim, vários jogos aí me ajudaram, assim, são especiais para mim, né? Mas eu acho que o jogo também da Ponte Preta contra o Guarani no Paulista foi um dos melhores meus, assim. Pelo gol. Eu participei de tudo naquele jogo. O primeiro gol, eu que bato a falta, bati em direção no gol, não bati para cruzar para ninguém. Bati em direção no gol e quase ela entrou direto. Não lembro se o Jean já tinha saído ou se ele
se já tinha entrado o Fernando. Não, o Fernando era já, é verdade. O Fernando era já, e ele dá um toquinho na bola, é o suficiente para não deixar ela entrar, e o Galeano vem e faz o gol. Né? E tudo que aconteceu no jogo, quando eu pegava na bola, a torcida do Guarani vaiava e me xingava, e eu, quanto mais eles me xingavam, mais eu pegava na bola, né? Porque é da minha personalidade, mais eu fazia jogada. Lembro de uma jogada que eu fiz, que eu deixei cair esqueci o nome dele agora, o volante, que era Marcos Paulo, e deu um corte no outro jogador, torcida bem perto da torcida da Ponte, a torcida foi uma loucura, e eu faço o gol de pênalti, vou pra torcida, bato no peito, aquilo lá me marcou muito. Eu acho que esse jogo foi o mais especial, assim. Tua pergunta pro Arisson. Uma pergunta que todo mundo faz para você, Arisson. Ter deixado o Kaká no banco te ajudou ou te atrapalhou na carreira? Porque as pessoas associam muito o seu nome ao nome do Kaká, né, por esse fato. Mas, por outro lado, o Kaká foi melhor do mundo e tudo mais. Em nível de comparação e tudo mais, no final da balança, te ajudou ou te prejudicou na carreira? Apesar de você ter uma carreira muito vitoriosa, mas você acha que isso te impulsionou ou acabou atrapalhando? Cara, nenhum dos dois. Sinceramente, nenhum dos dois. Nem impulsionou e nem atrapalhou. Eu não tive praticamente problema nenhum com isso, ninguém deixou de me contratar por isso, né? Até porque os clubes que eu joguei geralmente eram clubes que os treinadores me conheciam, né? Então eu não tive problema disso, né? Só que eu sempre tenho que explicar para todo mundo o que realmente aconteceu, né? E tudo bem, ele era banco naquela época na Taça São Paulo, mas antes o Kaká jogava comigo, a gente jogava junto, era 2 meias, o São Paulo sempre jogou com 2 meias e a gente jogava junto, um pela esquerda, um pela direita, e eu era o meia mais armador, o Kaká sempre foi mais atacante. E o Kaká teve uma lesão antes do final do Paulistão, do Sub-20, o Kaká teve uma contusão muito séria. E ele não pôde, ficou 1 mês e meio parado. Quando ele voltou direto para a Taça. E nisso o São Paulo contratou o Hugo. E na verdade ele ficou banco do Hugo, ele não era meu banco. Tá entendendo? Na Taça São Paulo. Ele foi virar meu banco no profissional já, né? Não na época da base. Foi virar porque o Vadão só jogava com meia. E só tinha um meia para jogar. Porque jogava com 3 zagueiros e tinha só um meia de ligação. Tá me entendendo? Então, era difícil a gente jogar junto. Mas eu sempre fui mais meia armador e ele muito mais meia atacante. Cara que chegava toda hora. Ele não era muito de enfiar alguém para fazer gol, essas coisas, né? Então, eram jogadores que se completavam. Só que, como só jogava um, e ele sempre entrava no final dos jogos, os caras já mortos, né? E ele entrava, ia lá e resolvia, né? Até porque tinha muita qualidade. O Kaká tinha uma passada muito larga e era difícil acompanhar ele, né? Então ele meio que conseguiu aproveitar bem as chances que ele teve, né? Mas eu acho que no São Paulo, principalmente, eu perdi um pouquinho a paciência. Eu podia ter segurado mais um pouco no São Paulo e eu quis ir embora. Porque por vários motivos, eu queria jogar e o São Paulo tinha contratado muito meia, tá entendendo? Então ficou meio assim, eu sabia que eu não ia jogar. Então eu fiquei chateado, aí eu queria sair para jogar. E nisso veio o convite do Pita quando ele estava no Ural Reds. E eu também precisava, na época eu não ganhava um salário tão grande assim, né? E eu precisava
de dinheiro, né? Porque meu pai ia fazer um transplante de fígado e eu tinha que, de qualquer jeito, agilizar a minha vida. E foi isso que aconteceu, né? Eu fui por All Reds com um contrato de 3 meses, se eu não me engano. E logo depois eles fui muito bem, né? Cheguei lá e fui muito bem, e eles renovaram por mais um ano, né? Então aí me ajudou muito financeiramente. Então essa é a história. O pessoal vai lá, banco e tal, mas a gente sempre jogou junto, na verdade, né? Era que naquela época o treinador só jogava com um. Aí eu começava jogando e ele terminava, né? E logo depois o Carlos Miguel e o Souza também renovaram, porque eles não tinham renovado. E aí já ficou meio difícil para nós, porque os caras realmente eram muito craques e tinham muita experiência. E apesar de a gente ter ganho o título, São Paulo não deu continuidade. O Vadão também começou a botar eles demais, botar os mais velhos, né? E o time não conseguiu render. Aí começou a ficar difícil, né? Mas isso é futebol. Mas me atrapalhar, nem me atrapalhou, nem me ajudou. Boa. André Salles, tua pergunta. Alisson, eu queria voltar lá no tempo, em 2005, naquela fase excelente da Ponte, que talvez seja um dos melhores times da Ponte que eu vi na minha vida. Eu queria te perguntar se, quando chegou a proposta ali para você, falaram, Alisson, tem essa proposta aqui, você ficou balançado, pensou que poderia continuar na Ponte? A Ponte tem essa sina aí de nunca ter conquistado um grande título, vocês estavam em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, você ficou um pouquinho ali com o pé atrás ou era uma proposta muito boa e aí você resolveu sair de qualquer jeito? Tem alguma coisa que você se arrepende assim na sua carreira de ter tomado uma decisão e hoje você acha que tomaria uma decisão diferente? Eu tenho essa, né? Do São Paulo, de ter saído muito cedo, de ter forçado um pouquinho a saída, né? Talvez, se eu tivesse continuado lá, eu podia ter esperado a minha hora de novo, né? A minha saída da Ponte, cara, como eu te falei, a Ponte necessitava de dinheiro. Era um dinheiro realmente bom, tanto para a Ponte quanto para mim. A gente, na época, o empresário que estava comigo era um português, então tava tudo ali meio que conectado, né? Então era meio complicado não acontecer, né? Havia muita pressão de outros clubes também. O Flamengo foi atrás de mim, quem lembra, e eu disse não pro Flamengo. Porque naquela época também o Flamengo era uma bagunça só, não pagava ninguém. E eu disse não pro Flamengo, falei não. Eu até renovei o contrato com a Ponte por causa disso, né? Porque o meu contrato era um contrato normal, um contrato diferente. E eu renovei por causa disso. E posso te dizer que eu não me arrependo de ter ido para Portugal, né? Mas a gente podia ter segurado um pouco mais na Ponte, porque estava dando muito certo, estava tudo muito legal, muito bom. Eu sei que é duro falar agora, porque agora é complicado, já aconteceu. Mas me arrepender, assim, eu não me arrependo, não. Me arrepender, não, porque eu tive 2 anos no Leiria, bons anos. E eu tive a oportunidade de ir para outros clubes da Europa, clubes grandes, mas não aconteceu, né, por N motivos. Mas dizer que me arrependi disso, daquilo, eu acho que isso, me arrepender mesmo só de não ter tido mais paciência no São Paulo, né? Na Ponte já era um negócio que meio que tinha que acontecer para os dois lados, tanto para mim quanto para a Ponte Preta, né? Que financeiramente naquela época, gente, não era complicado a Ponte Preta, eles não tinham como ficar com o jogador que se destacasse, porque vinham os outros clubes. Aquele ano veio Inter, veio São Caetano, que era
O dono da Casas Bahia veio com tudo para querer levar. Eu lembro que o Berlim segurou e falou: pro Brasil você não sai. Pro Brasil você não vai sair da ponte. Porque senão os caras me matam aqui. Ele falou assim, desse jeito. Então eu tive que ir para fora. E quando a oportunidade aparece, é difícil, cara. É difícil segurar. Ô, Arisson, o Lucas Campos mandou aqui que lembra da torcida no Alambrado em peso, gritando "Fica Arisson" no último jogo dele, e falando que você honrou a camisa, e lembra de você também chorando antes de descer para o vestiário por conta da torcida da Ponte, né? Nossa torcida que pedia a permanência sua. Qual que foi a sensação ali, Arisson? Você já falou um pouquinho desse jogo, mas ali, torcida no Alambrado, pedindo para você ficar, você ali não conseguiu segurar a emoção. Creio que, obviamente, é difícil isso, mas qual que foi a sensação ali, Arisson? Cara, foi complicado. Complicado, porque eu sabia que era o meu último jogo, porque o Leiria pediu para mim não jogar mais. E eu até falei, deixa eu jogar mais um, porque aquilo eu acho que foi numa quarta-feira, se não me engano, não lembro agora. E eu, deixa eu jogar mais um, isso não pode, isso tem que ir para Portugal. E acabou que eu ainda fiquei mais uns 15 dias no Brasil ainda, 15 ou 20 dias, mas eles não queriam que eu jogasse mais. E eu sabia que aquele jogo era o último. Meus filhos sempre entravam comigo, né, mas naquele dia foi especial. Toda a garotada queria entrar comigo. Sim. É complicado lembrar. Aqueles meninos lá daquela época devem se lembrar disso. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Sempre falo, volto a falar. Foi uma decisão mais acertada da minha vida, foi ir para Ponte Preta e acontecer tudo aquilo. O jogo, na hora que começa o jogo, você esquece um pouquinho do que está acontecendo, né? Eu consigo desligar. E graças a Deus já saí fazendo gol. E o time do Goiás é um time muito bom também, tinha muito cara bom, tá? Paulo Baier, e a gente conseguiu logo fazer 1-0. No segundo tempo estava difícil o jogo, a gente faz o segundo. Aí eu já sabia que o Vadão ia me tirar. Já sabia. faltando 5 minutos ele me tira. E ali já a torcida começou a gritar, eu já desabei. Não tinha mais como continuar nada ali. Já desabei, comecei a chorar, fui pro banco, já tava chorando já. E os caras me acalmando, o Vadão falando, calma. Eu ia parar de chorar. Lembro, nesse dia eu tava no campo, veio de Belém para ver o último jogo. E foi um momento assim. E quando o juiz acaba, aí a torcida vai toda pro lado ali do Alambrado. Sim. Aí acabou, né? Aí eu já saí nu, né? Saí só de sunga. Todo mundo levou tudo, eu joguei tudo pra todo mundo, chuteira, a faixinha, não sei nem quem pegou a faixinha. O cara pegou lá e... Inclusive essa faixinha foi uma coisa assim, muito acertada que deu certo. Porque eu usava uma pequena, só pra segurar mesmo o cabelo, daí num dia faltou essa pequena, eu perdi, e eu comprei uma maiorzinha, e branca. Aí pronto, começou a botar ali na cabeça, botei na cabeça, aí se eu não me engano, eu acho que foi, não sei se foi a Conceição, não sei quem foi, se foi a tia da... A Luísa ou a Dalva? Não lembro agora quem que foi. Sei que foi uma senhora. Eu não lembro. Ela falou, escreve Ponte Preta. Falou desse jeito. Eu falei, boa ideia. E eu escrevi. Rapaz, eu acho que vendia na salinha da ponte lá, que vende os camisas.
camisas, tudo. Eles chegaram a vender uma faixa naquela época por causa disso. Sabe? É coisa de outro mundo mesmo, cara. Ô, Alisson, eu acho que eu comprei essa faixa e eu tenho aqui em casa, inclusive, essa faixinha que você tava falando, quando eu era moleque. Eu vou te mandar a foto depois, mas eu acho que eu comprei uma faixinha dessa, eu preciso achar. Mas foi em 2005 que eu tenho essa faixinha aí, escrito Ponte Preta. Aliás, fizeram vários modelos por causa de você. Um monte de modelo. Tinha branca, tinha preta. Porque, na verdade, no começo, eu ia escrever meu nome. Mas aí, na hora, eu falei, não, por que meu nome? Aí foi com essa senhora, só que eu não lembro quem que foi. Eu lembro que foi uma senhora, não foi eu que tive a ideia, não. Foi uma senhora que falou, escreve Ponte Preta. Aí eu fui e coloquei. E deu super certo. Não deu nem um pouco certo, não. Deu super certo. Ó, desafio lançado aí. Próxima entrevista, o João grava com a faixinha na cabeça. Não, pô, achei a faixa aqui, pô. Vou abrir a câmera pro Alisson ver. Mentira, não é possível. De 2005, ó. Vendi essa aqui. Não é fizeram possível um monte de isso. modelo. Aí fizeram essa aqui, ó. Uma faixa, mas essa era mais complemento aqui, ó. O símbolo da ponte. E eu lembro que compraram por causa do Alisson aí. Tinha amarrar aqui, ó. Você amarrava a faixinha na cabeça. Era a faixa modelo Alisson. Aí tinha a branca também, escrito Ponte Preta. Pô, tinha várias, cara. Pô, você devia até pedir um direito ali demais, porque ali você lançou uma nova modalidade de Pô, coisa tinha ali pra cabelo, nós. né, velho? Tinha cabelo. Tinha, isso é verdade, ó. Mas a bola, jogar a bola ali com o cabelo, sem falar pra você, Alisson. Ali, olha, pra quem viu, foi bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Matheus Mício para já encerrar a última rodada aqui de pergunta. Já estamos com 1 hora já de resenha, muito boa, aliás. Matheus Mício pergunta para você, ô Alisson, quais foram as diferenças mais significantes que ele viu na ponte para o rival, né? No caso, para o Guarani. Quais foram as diferenças? E eu complemento, Alisson. É diferente jogar na ponte, cara? Tem uma diferença aí? É diferente, assim, jogar na ponte? Bom, a primeira pergunta. A ponte estava muito mais organizada do que o Guarani na época. E, para ser bem sincero, eu tive muito problema no Guarani. Sim. Então na ponte é até covardia. Eu não tive problema com nada. Fui ajudado com tudo. Como eu te falei, naquele ano realmente eles queriam fazer um time realmente bom. Não faltou nada. O Bernin que foi atrás para mim. Mandou alguém ir, lógico. E eu sempre fui muito bem. Tudo foi muito bem resolvido. Né? No Guarani, aquela época lá era complicado, porque você não tinha muita ajuda de ninguém, foi um ano tenebroso mesmo com aquele Guarani. Não sei se continua assim até hoje, mas tá pior. Complicado, a gente treinava. Tá pior. A gente treinava só no brinco, porque não tinha outro lugar para treinar, né? Não tinha dinheiro para nada, não tinha nada. O pessoal trabalhava porque gosta do clube. E complicado, não tem o que falar. Na ponte não, na ponte a gente tinha se eu não me engano foi aquele ano que o CT foi mais usado, começou a ser mais usado, o CT da Ponte Preta, e depois ficou super, eu vi até um dia desse, o CT tava lindo, tá, campos, que não era assim, né? Antes não era assim. A seleção treinou, né? Portugal treinou em 2014 e reformaram tudo. Exato, virou um negócio de outro mundo. E a gente treinava, só tinha um campo, mas era bom, né? Um local nosso, né? Bem diferente, né? Então, a comparação aí não cabe. Se ser bem sincero, ela não realmente não cabe. Agora,
Qual foi a outra pergunta, só que eu esqueci? Se é diferente jogar na Ponte, tem algum diferencial, assim, de outros clubes que você passou? Tem. A Ponte Preta realmente digamos assim, você mexe, você tá num clube que mexe com a torcida, que mexe com o torcedor, ele é raiz, é um torcedor diferente. Eu comparo muito ali, torcida da Ponte Preta, muito que eu sou de Belém do Pará, né? E ali o torcedor em Belém do Pará, não importa se é Remo ou Paysandu, ele é raiz, ele é o cara, ele é um torcedor que respira futebol, tá entendendo? O time dele é o Real Madrid, é o Barcelona, tá me entendendo? É mais ou menos o que o torcedor da Ponte não tem outro time, é a Ponte, é coração, isso não tem como você não sentir isso, sabe? Não tem como você não sentir isso. Isso que me colocava nos jogos e me botava pra correr e a gente corria mais, tá entendendo? Então, isso que me fazia correr mais, né? Olhar pro cara e o cara no alambrado se matando, gritando pra querer que você fizesse ali a melhor coisa, quer dizer, se você não correr é complicado isso, não me entra na cabeça. Então é diferente, jogar na Ponte Preta é diferente do rival. No rival você não sente isso, vou te ser bem sincero, não sente. E não é porque eu fui melhor na Ponte ou pior no Guarani, não é isso que eu tô falando. Tô falando de coração, é o que eu acho mesmo. É diferente, você não sente isso no Guarani. Você não sente esse calor, sabe? É diferente, não é igual. Você sente qualquer outra coisa, talvez no Guarani, mas na Ponte Preta realmente você sente jogador, você sente o cara, a cobrança do cara é diferente, o aplauso do cara é diferente, sabe? A gente teve uma pequena interrupção ali com o Alisson, de carona com o Alisson, hein? Tô me sentindo importante, pô, que isso, tô dando rolê nos Estados Unidos com o Alisson. Depois eu queria saber, Joãozinho, pra onde que ele tá indo, cara, se ele pudesse dizer pra onde que ele... Não, porque cara, faz 1h15 que daqui a pouco ele chega em São José do Rio Preto, pô. Caraca, velho. Pegou o Washington Luiz tudo reto, bicho. Acho que ele tá vindo pro Brasil de carro, cara. Tô ficando preocupado, Alisson. Agora tá voltando ali ele. Tá calma nessa hora que ele tá voltando. Enquanto ele volta ali o sinal da internet dele, deixa eu falar pra vocês que tem o Apoia-se aqui, ó. Aqui tá com o Apoia-se. O que é o Apoia-se, galera? Pra vocês que estão perguntando. O Apoia-se nada mais é de uma forma de você nos ajudar. Tudo isso aqui que a gente criou é algo que vai custo, né? Então, a gente está pedindo aí para que você que tem um bom coração, se sinta agraciado, você que tem um coração assim que quer ajudar, igual do André Salles, igual do Israel, igual do Haas, nos ajude também, pô. Vai ser legal, vai ser importante, eu vou ficar muito feliz. Todos nós vamos ficar. E claro que se você nos ajudar, você vai conseguir, a gente vai conseguir fazer mais lives, mais gente aqui, mais jogadores e tudo mais. O Israel, que é o nosso ministro das Relações Exteriores do MacaCast, já tá ali vendo alguns caras ali para entrevistar o Israel. Já tem alguns nomes assim para entrevistar e tudo mais. Tô sabendo que tem uma lista. Tem, Joãozinho, novidades aí. Vamos, tô tipo presidente, vou falar que nem presidente de clube, só falo quando assinar. Mas tem. Boa. Tem novidade. Boa. E essa semana ainda, o torcedor da Ponte vai gostar, hein? O torcedor da Ponte vai gostar.
polêmico vai gostar. Se liga aí, torcedor. Vai ser embaçado a nossa próxima resenha aí no MacaCast. Estou com Ô, medo. Joãozinho, precisava perguntar. O Alisson tá de volta ou não? Tá de volta, Sim. tá de volta. Pode mandar, Isa. Não, vou deixar o Andrezinho perguntar primeiro onde você tá. Alisson, surgiu aqui agora que deu uma interrupção no sinal aí. Pra onde você tá indo, cara? Que você tá 1 hora na condução. A gente tá achando que você vai vir pro Brasil de carro, Você hein, mora em Alisson? Atlanta, mas... Na verdade, eu tava no Alabama, né? Eu tava... Porque aqui a gente não vive só do futebol, né, cara? Sim. Eu tenho uma empresa de remodelação de casas, eu compro e vendo casas, tá entendendo? Uhum. Construção é o que dá dinheiro aqui nos Estados Unidos. Né? Então... Pô, tá mal, hein, Alisson? Caraca, hein, meu amigo? Não fala dessa forma, não. Aí sim, hein? Não fala dessa forma, não. Aproveitar no momento... Então a gente... Deixa eu só... Tá escutando? Tô, pode ser. Tô escutando, manda ver. Eu tava no Alabama, no serviço, e tô indo pra casa. O Alabama vai ficar 2 horas e um pouquinho, 2 horas e 30, tá me entendendo? E é meio que normal, assim. Tem dia que a gente fica um pouquinho mais até tarde, depende da casa que a gente tá remodelando. E hoje a gente tá voltando pra Atlanta. Por isso que já vai ter mais 1 hora de estrada aí. Da hora, pô. Aí, ó, já dá pra ir carona com o Alisson, pô. Tamo viajando com ele, pô. Que isso. Manda a sua, Andrezinho. Na verdade, o Israel quer fazer uma pergunta, né? O Haas. Vocês que mandam. Quem vai primeiro aí? Se Israel Tem o Haas também. Deixa eu já aproveitar. Eu Vai. vou aproveitar, Joãozinho. Peço licença ao Haas e ao Andrezinho. Alisson, já aproveitando falando que você sobre Alabama, Atlanta, há quanto tempo você já está nos Estados Unidos? Tô há 5 anos, cara. 5 anos. Quando eu parei de jogar, parei no Duque de Caxias, jogando a Série C. Aí eu ainda fui ajudar o meu irmão lá no Bragantino, lá em Belém, do Pará. E logo depois eu já vim para os Estados Unidos. A família da minha esposa mora aqui. Então, para mim, ficou um pouco mais fácil. Como que tá a liga, Alisson, americana, do futebol profissional dos Estados Unidos? Já há alguns anos atrás, houveram grandes expoentes do futebol internacional que vestiram as camisas dos clubes locais aí. O próprio Kaká, né, acho que talvez tenha sido um dos últimos. Até a Ponte esteve aí em 2015, em Orlando, contra o Orlando City. Mas já desde o Beckham até agora, sempre passaram grandes jogadores, Pirlo, Henry. Como que tá a liga hoje? Como que é o torcedor americano do soccer aí que eles dizem? Como que funciona a liga? Como que é a atração, o interesse do torcedor pelo futebol local? O Israel, o estádio do Atlanta United também, inclusive, é lindo, maravilhoso. O Alisson já deve ter ido lá. Já. O Mercedes-Benz acho que é o mais bonito e um dos maiores também dos Estados Unidos. Né? Ele na verdade, ele é do Falcons também. Né? Ele é o dono dele, né, do Falcons, é o mesmo dono do Atlanta United. E em 2 anos já foi campeão já da liga, pra você ter uma ideia. Né? É muito dinheiro envolvido. O cara é dono da Home Depot, que é quem vende materiais de construção. Você faz uma casa, só ir lá. Você compra tudo lá. Né? É uma empresa muito grande aqui, né, nos Estados Unidos. Então, ele é dono dos dois, né? O Falcons é futebol americano, né? Inclusive, há 2 anos atrás, chegou na final do Super Bowl contra o time do
Tom Brady, né, o Patriotas, mas não conseguiu ganhar. Porque é difícil ganhar desse cara. Difícil, né, pô? Então, a Liga Americana é uma liga, digamos assim, boa, né? Trouxe muita gente agora. O Ibrahimovic estava aqui, David Villa, trouxe o Pirro um tempo atrás, o Schweinsteiger. Está trazendo muita gente assim de nome, mas que também já está parando de jogar, né? Sim. O Ibrahimovic veio aqui, se não me engano, foi o artilheiro do campeonato e fez, brincou de fazer gol, né? Mesmo com quase 40 anos. Não é uma liga difícil, é uma liga precária, assim, digamos assim, de talento, né? Tanto é que o Atlanta United formou uma equipe com muitos sul-americanos e ganhou, né? Digamos assim, até facilmente, sabe? Era difícil ganhar o Atlanta aqui. Já no ano seguinte saiu o treinador, saiu outros jogadores vendidos para outros clubes e esse ano passado não tinha conseguido fazer a mesma equipe, né? Tipo, repetir o que aconteceu no ano passado. Acho que eles têm um pouco de dificuldade de formar jogador aqui, que é complicado, porque a formação, a base aqui quase que não existe, né? Eles pegam jogadores das universidades, né? Tem um tryout, né, das universidades todo ano, e lá os times escolhem os jogadores, né? E fazem... É que nem no basquete, né? Eles vão lá, olham o cara jogando e tipo, aí vem as equipes oferecem os contratos. Aí o cara escolhe, né? Mas é difícil, não é uma... Você não encontra muito jogador bom, assim, né? Alguns com potencial, tudo, mas é complicado, eu acho, para eles. Tanto é que a seleção dos Estados Unidos nem classificou para a Copa, quer dizer, eu acho que está bem complicado para eles conseguir formar uma seleção, né? Diferente da feminina, né? A feminina aqui é muito boa, né? Se não for, a melhor do mundo. Então é complicado. Aproveitando o gancho aí, mas e como é que é a questão salarial, por exemplo? Você disse que a pesca aí do pessoal pro basquete e pro futebol é parecido, mas o salário de um jogador de futebol aí nos Estados Unidos, apesar de ser uma liga fraca, mas a gente sabe que eles são muito, muito organizados. O salário se equivale ou é muito diferente? O salário é alto para quem tem nome. Quem Tá. não tem nome não é tão alto, não. Eu conheci alguns jogadores aqui até tinham 2 brasileiros, se não me engano, jogando aqui no Atlanta United. Os caras estão recebendo normal, por exemplo, no Brasil, aí, um jogador mediano recebendo. Lógico que o dólar tá diferente, né? O dólar tá 5. Então é complicado. Mas quem tem nome, né, ganha aí milhões, né? Tipo, o Ibrahimovic veio ganhando o Rooney, Kaká. Você vê que o Kaká era meio sócio do cara, né? Então é diferente. Esses caras já ganham. É a liga que paga uma parte do salário, tem mais ou menos isso, né? Ela tenta distribuir os jogadores nas equipes, né? Tipo, o Orlando tinha um negócio com o Kaká e vai lá e leva o Kaká para Orlando. Dificilmente eles levam 2 ou 3, né, de nível muito alto para um time só, porque eles querem fazer a liga forte, né? E por isso eles ajudam muito financeiramente. Eles têm essa diferença. Então, não é todo mundo que tem 2 ou 3 ganhando milhões e tem 20 ganhando aqui, né, bem pouco. Bom. Bem pouco, sim, né? Um salário normal de jogador de uma primeira divisão, né? Que eu tô dizendo.
Não é pouco, mas é bem menos. Comparado. Comparado aos caras, não dá. Não Sim. dá. Aqui, por exemplo, ninguém cai, né? É liga, ninguém cai. Então, por exemplo, tem a NASL, que seria abaixo da MLS. Tem o Cosmos, tinha o Atlanta Silverbacks que jogava, tinha um time de Tampa, tem outras equipes. Inclusive, acho que o Gladiador estava jogando aqui, um time também. Tinham outros caras jogando. O Dagoberto, se eu não me engano, estava jogando num time também aqui. O Adrianinho jogou, né? Aí um pouco. Não lembro. Então, esse tipo de liga, aí já é bem mais precária, cara. Bem mais precária mesmo. O jogador, o striker, só para você ter uma ideia, eu fui lá jogar, o cara me ofereceu um contrato de $1.000 por mês. Caraca. Eu assustei, eu falei, você tá louco, $1.000, você tá maluco. Naquela época do Ronaldo, hein? Só pra você ter ideia. Até que o Ronaldo não ficou no lugar. E o Strikers praticamente acabou. Não tá nem disputando mais nada. Então tirando a MLS, cara. O Adrianinho jogou nesse time, Alisson, no Strikers. Tirando a MLS é muito complicado aqui, cara. Muito, muito complicado mesmo. Tá entendendo? Pra outro tipo de divisão. Porque é divisão, mas é liga, né? É diferente aí do Brasil. Ninguém cai, ninguém sobe, não acontece nada. Tem muita emoção. Posso aproveitar aí, então, o gancho de diferença de grana e tudo mais, trazer aqui para nossa realidade do Brasil. Você jogou em clube da capital, foi revelado pelo São Paulo, né? Base e tudo mais. Jogou em clubes do interior e outros clubes grandes também da capital. A gente percebe cada vez mais o futebol do interior enfraquecido, Hudson. Isso é muito claro. Né? Você pega times aí da Série A, quantos são times do interior que tem a possibilidade de disputar uma Série A, né? Não lembro de cabeça hoje quem está disputando, mas essa diferença tá matando o futebol no interior. E aí, o sentimento que fica é o seguinte, com toda essa dificuldade, com toda essa diferença que Flamengo ganha, Corinthians ganha, São Paulo, Palmeiras ganha, de uma Rede Globo, por exemplo, e Ponte, até o outro times do interior ganham infinitamente menos. A gente vê que é difícil fazer futebol no interior, mas o torcedor tem aquela paixão, a gente acredita, a gente empurra, a gente está lá todo jogo e tudo mais. Mas como que é na cabeça de um jogador quando ele é contratado para vir jogar num time do interior? Ele vem com a perspectiva de querer ser campeão, ou ele vem para falar assim, não, eu vou fazer bons jogos, de repente a Ponte é uma boa vitrine, eu posso fazer bons jogos e ser vendido para um clube de patamar maior. Mas como que funciona a cabeça de um jogador quando ele é contratado para vir jogar num clube do interior, que a gente sabe que não tem condição de pagar o melhor salário, a infraestrutura fica devendo muito em relação aos clubes das capitais. Como que é montar um elenco para falar assim, não, vamos disputar um campeonato para ser campeão? Essa é a mentalidade no início, quando é feito um planejamento? Não. Não dá para você pensar em ser campeão. Essa é a verdade, eu tenho que falar a verdade. Uhum. Acho que a não ser que você tenha uma estrutura principalmente financeira para fazer isso. Vai ser muito difícil, é lógico que você tem que tentar, mas vai ser muito difícil você formar uma equipe para bater um Flamengo que está há 3 anos, por exemplo, jogando, vem de um tempo já se organizando financeiramente para estar no que está hoje. Né? Um Palmeiras, por exemplo, você enfrentar de igual para igual é muito complicado, não dá para você imaginar, né? É lógico que futebol, cara, tudo pode acontecer e é nisso que a gente se agarra, é nisso que o jogador que vai
um time do interior. Eu considero o Ponte Preta e Guarani time grande, né? Tipo assim, são clubes que a Ponte Preta, ao meu ver, tem mais estrutura que o Guarani. Porque o Guarani parece que parou no tempo já faz muitos anos. Pelo que eu tenho visto da Ponte Preta, somente com o CT, das coisas, se organizou e eu vejo aí, pelo menos da minha época, o negócio tá lindo aí. Né? Tem uma estrutura muito boa. Então tem que ser aproveitado. Infelizmente, talvez não esteja financeiramente com essa, né, com toda essa bagagem para trazer um jogador mais caro, para trazer um destaque de um lugar e tal. O que tem que ser feito? Tem que garimpar jogadores que você veja um potencial. E é complicado para time menor, realmente, menor que eu digo financeiramente. É complicado, porque se você... Tudo bem, vai buscar vou citar aqui, vai buscar um cara lá no Paysandu. O cara joga 5 jogos na Ponte e arrebenta, amanhã vem todo mundo em cima. É muito complicado você segurar um jogador desse. Até porque eu tô dizendo, a Ponte, ou não é só a Ponte não, um Figueirense, um time da primeira divisão, qualquer time da primeira divisão, não sendo Flamengo, Grêmio, que hoje tem uma situação financeira, Palmeiras. Mas você vê o que o Corinthians tá sofrendo aí, cara. O Corinthians devendo todo mundo. Olha o time que o Corinthians tá jogando Paulista. Aqueles caras lá não tem condição de jogar em time nenhum. Sinceramente. Pra primeira divisão top ali, muito complicado. Viu aí no Paulista, tá passando um sufoco, quase caiu. Mas o problema é que se você pegar o Corinthians nessa fase ruim, mesmo financeiramente falando, e o Corinthians chegar e falar assim, eu quero contratar hoje o destaque da Ponte, a cabeça desse jogador que é destaque da Ponte, ele fala assim, cara, eu quero ir pro Corinthians mesmo o Corinthians estando mal. Porque aí também envolve empresário, envolve uma série de fatores. Mas é assim, hoje a Ponte está na Série B, certo? Isso vai influenciar, isso é lógico. Agora, se a Ponte estivesse na Série A e estivesse bem, dificilmente ele ia sair para um Corinthians mal do jeito que está. Vou te dar um exemplo. Quando eu jogava em 2007, eu vim para o Goiás. Você lembra como é que estava o Corinthians? Sim. Horrível. Achado, Caiu, né? Uhum. Caiu. E ninguém, sinceramente, sair de outro time para ir pro Corinthians era uma fria, assim. Isso é meio que momento. Infelizmente, deixou acontecer com a Ponte Preta, deixou cair. Tá me entendendo? Querendo ou não, isso já muda o jogador, já muda. Muda tudo. Vou te dar mais um exemplo. Quando eu estava na Ponte, eu recebi várias propostas de time da primeira divisão, pô. E eu não fui. Porque eu estava num momento excelente. Mas a Ponte sabia que uma hora, lá na frente, ela ia ganhar alguma coisa. E eu também sabia, eu queria ficar. Você tá me entendendo? Eu podia ter saído logo depois do Paulista, cara. É o que eu tô te dizendo. Meu Flamengo, Inter, São Caetano, e na época, o Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo veio na baba. Veio querer levar de qualquer jeito. Oferecendo dinheiro pra frente. Eu falei, não é isso. Não é isso. E tudo eu falei junto com o pessoal da Ponte. Né? Mas o Inter, o Inter, eu não sei se era o Muricy estava no Inter, eu estava no São Caetano nessa época. Mas foi muito por causa do Muricy, né? E eles vieram com a bala, mano, pra levar. Só que não deu certo. A gente nem chegou a conversar. Falou, não, pô, vou ficar aqui. Acertei com os caras da Ponte, falou, vamos renovar. Eles renovam, porque eu tinha um contrato que era, tipo assim, eu podia sair a qualquer momento. Eu podia ter saído a qualquer momento. Eu podia ter sido, por exemplo, lógico que não é da minha índole, isso aí é complicado. Você tem que achar também jogador. Isso dá para você pesquisar, viu? Pesquisar o jogador, ver o comportamento, ver família, ver
Vê tudo. Isso aí você tem que ver. Hoje em dia no futebol você tem que ver isso, porque também senão você compra gato por lebre. Entendeu? Você não dá para ser mais, não ser profissional nessa área. Porque senão você vai gastar dinheiro. Você vai contratar quem não é para contratar. Tá entendendo? Então, eu tinha índole, eu tinha família, eu sou um cara honesto. Então, eu podia ter, com o contrato que eu tinha, eu podia chegar e falar assim, ó, valeu, obrigado aí, mas tô indo para lá. Me ofereceram, os caras vieram direto em mim, não foi nem na ponte, vieram direto em mim, não queria nem saber da ponte, porque eles já sabiam do meu contrato na federação. Tá me entendendo? Eu não tinha nem multa rescisória, não tinha nada. Eu podia sair para onde quisesse. E eu não fiz isso. Por quê? Quem me abriu as portas foi a Ponte Preta. Lógico que eu pensava assim, mas tem muito cara que não pensa, tem muito cara que é influenciado por empresário. Isso aí é complicado, tá entendendo? Isso aí já é outra história. Mas é complicado o jogador que vai, por exemplo, para um time... Vou citar até time, por exemplo, da primeira divisão. Agora até esqueci os times que estão na primeira divisão jogando hoje. Com essa paragem. É verdade. Eu já nem lembro mais quem está na primeira divisão. Mas, por exemplo, ano passado, o cara que vai para o CSA, você acha que ele vai pensando em ser campeão? Não tem como. A visão dele é fazer o melhor campeonato do mundo para ele ir para outro time. Não tem, é difícil. E é por culpa dele? Não é por culpa dele. É que assim é o futebol. É a mesma coisa, o cara vai para um West Ham, lá na Inglaterra. Ele não vai pensando em ser campeão, pô. Ele vai pensando em abrir o mercado para ele. Tá me entendendo? Em abrir o mercado para ele. Ele abrindo o mercado para ele, ele vai ajudar o clube também. Porque o clube é vendido, ele é vendido, o clube entra dinheiro, e é assim que acontece. Agora, dá para formar uma equipe para ser campeão? Cara, dá. Acontece, se você souber contratar. No futebol já vi um monte de coisa. A nossa equipe, talvez, se continuasse toda ela, não sei como é que a gente vai saber. Se a maioria saiu, estava líder. Que a gente... aquilo ficou na imaginação. Só na imaginação, porque, infelizmente, logo de cara, assim, saiu 5 caras. Então, não dá pra gente... poderia ter sido campeão. Ou não. Ou... eu acho que ia ser, hein, Alisson. O time pô, 8 rodadas na liderança, pô, tá louco, mano. Pois é. Vadão ali voando. Mas você lembra que no mesmo ano quase caiu? Sim, então. Depois deu a debandada lá, né, que saiu o Vadão e tudo mais. Depois da saída, principalmente. Complicado, velho. Complicado. Futebol Mas é por isso que você é ídolo e a grande maioria não. Porque você ficou... Você foi homem de honrar o contrato e de ficar e de pensar na torcida, na família. A grande maioria não. Mas é o que eu te disse. Por exemplo, eu não tinha empresário na época. Meu empresário era eu mesmo. Porque um ano antes, eu fui roubado por um empresário. Eu estava no Japão, o cara gastou todo o meu dinheiro. Eu perdi 600 mil. Pouca gente sabe disso. Eu perdi 600 mil reais na época, que eu tinha depois, estava guardadinho. O cara torrou meu dinheiro. Entendeu? Torrou. Sumiu. Inventou que tinha sequestrado o pai dele, não sei o quê. Mal cagado. E eu não queria mais isso pra minha vida. Entendeu? Se o empresário chegasse comigo com a proposta, eu fazia a proposta, mas eu não assinava com ele. Eu pagava o que era dele de direito, mas eu não queria mais rabo preso com ninguém. O cara tomando conta das minhas coisas, o cara... É complicado, cara. Tem muito menino que às vezes não sabe mexer com as coisas, aí vai, destaca num time, aí vem o empresário, o cara ele nem pergunta pro menino, não. Ele vai falar, você vai pra ali. Pronto, acabou. Véio. Não tem, sabe? Não tem conversa. O menino, às vezes, não é nem por maldade do cara, mas é pela força do empresário, que hoje ficou um negócio assim, extraordinário. Né? Ele manda no cara, não tem... Vai fazer o quê? É complicado, cara. Futebol, fora ali do campo ali, acontece muita coisa que às vezes vocês não sabem. E aí o cara pensa, pô, mas esse cara foi traíra. Mas você vê,
às vezes um monte de coisa está acontecendo, sabe? Um monte às vezes envolve família, às vezes envolve o empresário. É complicado, cara, não é fácil. É muita coisa envolvida aí. Isael, tua última pergunta aí pro Arisson. Arisson, te agradecer por ter aceito o convite, cara. Muito legal essa resenha. O torcedor pontilhano estava com saudade. Aliás, essa é a minha pergunta. Qual é a sua maior saudade do Moisés Lucarelli? Cara, tem várias. Eu ficava um pouquinho ali, logo na saída do túnel da ponte, né? Quando sobe ali, eu ficava um pouquinho escorado nas placas ali, olhando o campo. Eu sempre fiz isso quando eu jogava. Eu olhava o pessoal entrando pro campo, treinar, e eu ficava ali esperando até era o último, mais ou menos o último a entrar, sabe? Eu gostava de ver, né, o que estava se passando. Eu sou muito observador, então a gente fica ali esperando para ver o que vai acontecer. E na verdade, desde quando eu parei, eu gosto de sentir o cheiro da grama mesmo, quando a gente vai treinar de manhã. É uma coisa que eu ainda sinto falta até hoje, mesmo parando de jogar, mas a gente sente. Aqui o meu time treina no sintético, então não dá para me sentir cheiro de grama. Então, mas ali, a ponte ali, o estádio Moisés Lucarelli, ele é muito especial para mim. É um estádio que eu voltei lá para treinar com o Duque de Caxias, cara, em 2014. Nossa, passou um filme assim, sabe? Pouca gente lembra que eu fui aí, a gente foi jogar, acho que jogo contra o Guarani, se não me engano. Sim. E a gente foi treinar na ponte e, nossa, passou um filme assim de tudo que aconteceu. Quase não consigo treinar. Mas é um lugar especial e, se Deus quiser, logo eu vou estar por aí. André Salles, tua última pergunta. Também queria agradecer muito ao Arisson pela atenção que ele deu pra gente aí durante todo esse tempo, né? E primeiro que, se você estiver por aqui de novo, Arisson, quando você voltar para o Brasil, quiser visitar Campinas, você será muito bem-vindo. Toma uma cerveja com a gente aí, chama a galera, a gente faz uma festa para você. Depois que tudo isso passar, se Deus quiser, vai passar logo. E eu tenho uma pergunta polêmica agora, hein? Para encerrar a minha participação. Quem jogou mais bola, Dybala ou Adbala? Eu sabia que ia perguntar isso. Rapaz, obrigado, cara. Obrigado aí pelo convite. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar por aí pelo Brasil. É um plano que eu tenho, até para passar esse negócio da pandemia, a hora que resolver tudo isso. Eu vou estar indo no Brasil, vou fazer uma visita aí para vocês, sim, com certeza. E, cara, não dá pra... Essa pergunta aí não tem condição, não dá pra responder. É muito engraçado, cara. Esse meu irmão é muito engraçado, ele, cara. Moleque do bem, moleque gente boa. Foi mal interpretado aí nesse negócio do BBB, mas isso acontece. Você tá lá dentro, é assim mesmo. Mas ele pegou esse apelido porque ele jogava pelado, já parou de jogar, né? Ele vai jogar pelada lá, ele é canhoto, e o Adbala é canhoto, o Dybala, né? É canhoto. Ninguém lembra mais do Brasil do Dybala, é só do Adbala. É Adbala. Não, e eu virei irmão do Adbala, não sou mais do Arisson. Antigamente ele era o irmão do Arisson, agora ele é o Adbala. E eu sou o irmão do Adbala. A gente brinca pra caramba, cara, que a gente é quase da mesma idade ali, né? Você tem uma ideia, Arisson? Ontem eu fui fazer a arte lá, o design que você ia falar no Macacast, e eu confundi, cara. Eu coloquei a imagem do seu irmão e divulguei, aí me avisaram. Pô, esse aí é o Adson, cara, não é o Arisson. E, caraca, tem uma foto que é muito igual a vocês, mas é muito igual. Muito igual. Ele tá de cabelo grande. Grande, na ponte, jogando, é isso mesmo. A gente tava igualzinho na ponte, até... naquela época, quando ele andava na rua, o pessoal achava que era eu. Teve um dia que eu tava concentrado
E ele foi numa festa com o meu carro. Imagina, o que deu? Nossa! Não, todo mundo ligando pra ponte que eu tava na festa e eu ia jogar amanhã. Eu liguei pro Eberlin, não tava na concentração, mas eu tava concentrado. Eu falei, Eberlin, ele me ligou, ele falou, Alisson, você tá na concentração? Eu falei, lógico, eu tô. Ele falou, não, quem que tá na porra da festa? Eu falei, meu irmão, cara, meu irmão. Ele já me ligou aqui que os caras estão olhando pra ele lá e pegando o telefone e deve estar ligando pra alguém, tá tirando foto dele. Eu falei, ele falou, não, então deixa quieto. Aí não tem nada a ver. Quer dizer, acontece, ele era o meu dublê. Ô, Alisson, a gente agradece 1h43 de resenha, de carona com o Alisson. Muito legal esse MacaCast. Vai estar disponível aí pra rapaziada no Spotify, no YouTube, no Deezer, tudo que é coisa aí. Pra galera que quer só ouvir ou pra galera que quer assistir, vai estar no YouTube, no Facebook. Mas muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite, por você ter levado a gente aí de carona junto com você aí pelos Estados Unidos. E quando você estiver em Campinas, quem sabe a gente reúne aí a galera de 2005, faça uma resenha também. E claro, você aí também uma resenha aí, para que você possa matar a saudade do torcedor Ponte Pretano e que o torcedor da Ponte possa matar a saudade de você. E quem sabe, como técnico, né? Até porque seria legal, hein? Obrigado, viu, Alisson, de coração. Obrigado a vocês, cara, pelo convite. É sempre bom estar falando da Ponte Preta. Lembrar as coisas boas, né? Graças a Deus só tive coisa boa aí na Ponte. E eu não tenho, sinceramente, eu não tenho do que reclamar, é só agradecer. Torcedor Ponte Pretano, todos aqueles que viram ali, nem que seja um pouquinho, jogar ali na Ponte, foi um prazer imenso. Como eu falei, foi o lugar que eu mais fui feliz na minha carreira. Então sempre vai ser muito bom falar da Ponte Preta. Logo, logo eu tô por aí. O ano que vem, se Deus quiser, eu tô por aí, talvez para visitar. E da próxima vez, provavelmente é um objetivo, é um sonho. Um dia eu vou dirigir a Ponte Preta. Pode escrever aí. O que a gente quer, a gente deseja e tem que falar. Porque a palavra tem poder. E ela acontece. E tudo na minha vida foi assim, cara. Toda vez que eu bati o pé, falei, eu vou. E vai dar certo, e deu. Então é assim que eu vivo a minha vida e graças a Deus Deus tem aberto as portas para mim, né? E eu tenho certeza absoluta que logo, logo a gente vai se encontrar aí. Se Deus quiser. Então, ao futuro técnico da Ponte Preta, um abraço então, Alisson. Deixa eu só chamar o pessoal quer seguir mais um pouquinho. Eu tenho no Instagram digamos assim, um canal, né, para falar de futebol. Às vezes eu faço algumas entrevistas, às vezes eu falo mesmo de qualquer coisa sobre futebol. Posto também algumas coisas lá. Já postei histórias da Ponte, né? O Israel aqui, ó. É o Israel. Então, alguns vídeos que ele postou lá, eu repostei, porque realmente é muito bom lembrar disso. E chama Real _Soccer. Obrigado, viu? Neri. Real _Soccer Neri, que é o meu nome, né? Que é o meu sobrenome, que é uma homenagem ao meu pai, para falar de futebol. Sempre será um prazer receber todos os torcedores da Ponte lá, né? E no Facebook é Alisson Neri, bem fácil aí para me achar. Tá bom? Obrigadão, cara. Uma honra estar falando com vocês. Vamos marcar fazer um churrasco aí. Quando for aí, vamos fazer um churrasco aí em Campinas e tá falando com todo mundo aí. Um abraço, Alisson. Até mais, então. Obrigado, Alisson. Boa viagem para você, bom restinho de viagem.